Uma boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui conosco, né? Conosco e o Roger, né? E as pessoas que estão virtualmente aqui. Eu vi que tem uma porcentagem de mulheres aí bem alta, né? Então sejam todas bem-vindas e bem-vindos também aos homens que estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Silvânia, sou especialista em eventos das soluções do domínio da Thomson Reuters. E é sempre gratificante ter vocês conosco nos nossos webinars. Então, a gente prepara sempre com muito carinho, com muita dedicação, buscando temas aí importantes para vocês para o dia a dia. Então, a gente fica bem gratificados, né, com a participação de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre a DEFIS 2024. O Roger vai trazer aqui para vocês as informações, né, de como facilitar as entregas do DEFIS, né, junto com as soluções de domínio, que é possível utilizar esse processo dentro do escritório de vocês, né, com os módulos totalmente integrados, facilitando o envio dessa obrigação acessória. Então, como eu falei, o Roger vai trazer esse conteúdo para nós. O Roger, que ele é especialista de experiência do cliente, aqui das soluções de domínio da Thomson Reuters também. E nós temos um convidado, tá? Ele não conseguiu conectar ainda, porque ele estava em viagem, mas ele está chegando. Ele falou que pediu para entrar, o Sil. Não sei se apareceu ali o... Ele ainda não abriu a câmera, mas ele já tá deve estar conectando. Tá? Então, assim que ele entrar, a gente passa para ele se apresentar melhor, mas o nosso convidado é o Rafael Souza Santos Nascimento, ele é nosso cliente, ele é sócio da Sercom Serviços Contábeis. Mas assim que ele conseguir conectar com a gente, tá? A gente passa para ele se apresentar melhor e falar um pouco mais do escritório dele. E ele também vai estar junto aqui com o Roger para auxiliar, falar o como isso é importante dentro do escritório de contabilidade, todas essas integrações, como ajuda, né, a entregar a DEFIS de 2024. Vocês já estão vendo aí na tela o nosso QR Code aí que acompanha vocês todos os webinars, né? Então, para vocês não ficar de fora, a gente sempre dá um desconto para você que está participando dos webinars, um desconto bem especial. Você que está interessado em contratar soluções de domínio, ou se você é cliente e tem interesse em contratar um módulo adicional, então é só ler o QR Code aí, tá? E preencher, que nós entraremos em contato com você. Mas lembrando que esse QR Code ele tem validade somente de 10 dias, tá? Depois de 10 dias, então, a gente não consegue mais abrir para preencher e dar o desconto para você que esteve presente nesse nosso webinar. Agora eu passo para o Roger iniciar aí a apresentação dele, certo? Roger, obrigada aí, seja bem-vindo também, né? Tá bom, obrigado, Silvânia. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Roger, a Silvânia já me apresentou aí rapidamente, mas eu trabalho aqui no time de experiência do cliente da Domínio. Já sou colaborador aqui da Thomson há quase 8 anos, também já fui do suporte, já atendi muito cliente ali no telefone, no óbvio, respectivas dúvidas da DEFIS. Então, hoje, a gente vai fazer uma apresentação ali, citando os principais pontos, as principais dúvidas, e fazendo também uma demonstração no sistema sobre as funcionalidades da DEFIS. Tá? O Rafael já vai entrar, tá, Silvânia? Me avisou aqui no WhatsApp. Perfeito. Vamos. Depois a gente apresenta o Rafael, tá? O Rafael foi um cliente parceiro nosso aí da Domínio, então ele também tem uma expertise aí do gerenciamento de pessoas, enfim, gerenciamento dessas entregas, já mais uma visão do escritório, né? Então a gente convidou eles aí também para estar agregando e podendo tirar algumas dúvidas que o pessoal tenha que sejam mais operacionais. Mas então vamos lá. Primeiro assunto, Silvânia, eu vou começar aí que provavelmente o pessoal já vai perguntar, tá? Domingo, tá? Domingo teve uma alteração no site do PGDAS, tá? Que foi mudado toda a estrutura do site. Então foi mudado a página, tá? Então a gente faz o logo para o ambiente do PGDAS, onde a gente via DEFIS, tá? Foi feita toda uma alteração por parte da Receita Federal no domingo, tá? E hoje, por código de acesso, né, o sistema ainda não está fazendo o envio por código de acesso, tá? Então, já acabaram de me perguntar aqui quando é que vai ser liberado. Então, eu já preferi começar por esse assunto porque, pessoal, vai ser liberado na quinta-feira, tá? Então,
Na quinta-feira vai ser restabelecido o envio por código de acesso. E aí o que a gente deixa como sugestão é fazer um envio por certificado digital. Tá? Envio por certificado digital, seja por procuração ou da própria empresa, não está com problema, porque o acesso é feito por outro site, né? Porque é lá pelo gov.com.br. Mas para quem tem o costume de fazer por código de acesso, ele realmente vai estar com problema, porque teve essa alteração ali no site do PGDAS. Tá? O PGDAS, a guia do PGDAS já está com código de acesso, tá? Mas a DEFIS não. A gente dividiu em duas partes a alteração, para daí conseguir liberar o PGDAS antes do dia 20, né, que é a emissão da guia, e a DEFIS ali, aí vai ficar a liberação para o dia 21. Então, o pessoal ali que já estava na dúvida, ou que estava com alguma dificuldade, aí a gente já deixa esse direcionamento para vocês, por código de acesso, a DEFIS a partir do dia 21, então, quem quiser fazer hoje e amanhã, aí a gente indica que está utilizando o código de acesso. Beleza? Então, pessoal, como eu falei hoje aqui, a gente vai conversar sobre a DEFIS 2024, né? E a gente divide a apresentação em seguintes tópicos. Quais assuntos a gente vai discutir nesse webinar? Então, o que é a DEFIS? O prazo de entrega, principais dúvidas, tá? Então, fiz um levantamento ali das principais dúvidas que o pessoal do suporte principalmente recebe. E depois a demonstração no sistema domínio, tá? E aí eu vou demonstrar a questão da configuração para transmissão, o botão de outros dados, onde a gente consegue fazer a importação dos valores da folha, da contabilidade, preencher os dados de sócio para fazer o envio da declaração. E a integração entre os módulos que a gente tem, então, consegue fazer toda essa comunicação dos módulos. E aí a gente vai deixar uns 15, 10 minutos ali para o pessoal que quiser tirar algumas dúvidas que a gente não tratou durante o webinar. Aí fiquem à vontade para depois estar encaminhando no chat, tá? Que aí a gente volta, enfim, pode voltar na demonstração, enfim, voltar no slide e estar apresentando novamente. Pessoal, então, o que é a DEFIS? Né? A DEFIS é um módulo lá dentro do PGDAS, então lá na estrutura do PGDAS, a DEFIS é um módulo que está ali dentro. Ela é basicamente uma declaração anual de informações socioeconômicas e fiscais, então vai informações tanto socioeconômicas como informações de sócios, de distribuição de lucros, como também fiscais de controle de estoque, controle de operações, vendas para exterior, enfim, toda a movimentação que essas empresas do Simples Nacional têm durante o ano são entregues na DEFIS ali de forma consolidada com a movimentação anual. E ela é sempre destinada à movimentação de microempresas em pequeno porte, sempre então esses optantes, quem é optante do Simples Nacional precisa fazer a entrega da DEFIS. O prazo de entrega, então, o prazo de entrega também, para as empresas normais, em regra geral, ele deve ser feito até 31 de março do ano calendário subsequente à ocorrência dos fatos geradores. Então, na DEFIS 2024, a gente entrega os dados do ano calendário anterior, tá? Então, as informações de 2023, sempre no último dia útil de março, tá? Esse ano, como último dia útil de março, que é dia 28, já que dia 31 é um domingo de Páscoa, né? E sexta-feira vai ser feriado. Acabou que o contador esse ano tem uns dias a menos para fazer a entrega, então vai ser dia 28 de 3, tá? Contendo todas as informações de 2024. E aí a gente também tem os casos especiais, então entrega especial, quando for incorporação, cisão, extinção ou fusão, a gente tem até o último dia do mês de junho, quando o evento ocorrer no primeiro quadrimestre do ano calendário. Então, a gente tem o último dia de junho, quando o evento ocorre até abril do ano, tá? Ou até o último dia do mês subsequente ao evento nos demais casos. Então, nos demais casos, a gente segue essa segunda regra. Principais dúvidas. Eu ainda não consigo traduzir para o mês de junho, quando o evento ocorrer no primeiro. Peraí que minha Siri tocou aqui. Então, a gente... Então, pessoal, principais dúvidas aqui, eu selecionei 5 itens, tá? Vamos lá. A multa pela entrega e atraso da DEFIS, tá? A resposta é não. Porém, a entrega da DEFIS até 31/3 de 2024 irá impedir a apuração do Simples Nacional no PGDAS a partir desse período. Então, para a gente continuar apurando o Simples Nacional, é necessário fazer o envio da DEFIS
Então, vamos imaginar, eu não entreguei agora em março de 2024. Quando eu for fazer por exemplo, estou no dia 10 de abril. Se eu quiser emitir minha guia do Simples Nacional, o sistema do PGDAS vai bloquear porque você ainda não entregou a DEFIS, tá? Então, você vai precisar fazer a entrega da DEFIS para depois fazer a emissão da guia do Simples Nacional. Outro item que também o pessoal questiona bastante, empresas inativas devem entregar a declaração? Sim, as empresas inativas durante o ano calendário devem enviar a DEFIS, informando que essa empresa está na condição inativa. Então, depois vou até demonstrar para vocês, lá acessando os outros dados, a gente consegue informar qual é se a empresa é inativa ou se ela está ativa. Outras dúvidas que também são bem recorrentes, tá? Uma empresa que até junho de 2023 era Simples Nacional e depois alterou seu regime para lucro presumido, precisa entregar a DEFIS referente ao ano calendário de 2023. Então, vamos pensar o seguinte, um caso ali que uma empresa era do Simples Nacional lá no início de 2023, mas, por exemplo, ela extrapolou o faturamento, enfim, ela foi desenquadrada do Simples Nacional, tá? Eu preciso fazer a entrega da DEFIS referente ao período que ela esteve no Simples Nacional, certo? Então, quando ela esteve na condição do Simples Nacional, eu vou fazer a entrega da DEFIS respectiva àquele período. Então, aqui no meu exemplo, vou entregar a DEFIS de 1 de 2023 a 6 de 2023 com os valores consolidados desse período, tá? Caso a exclusão ou a retirada do Simples Nacional ocorra em outubro, então vou entregar os dados lá de 1 de 2023 até 10 de 2023. A gente segue sempre essa regra de entregar a DEFIS com os valores que a empresa esteve optante durante aquele período. Só um minutinho que o Rafael está me chamando aqui. Eu vou mandar o link de novo para ele aqui. Só um minutinho, para ver se ele consegue entrar. Tá. Seguindo aqui com as principais dúvidas, como transmitir a declaração de uma empresa que está inativa? Então, para a gente fazer a transição de empresas inativas, a gente vai ter que revisar o mesmo procedimento de uma empresa ativa. A única ressalva ao transmitir o informativo ao PGDAS, dentro do mesmo, será verificada movimentações de todo o ano calendário, tá? E aí, ao constatar que não houve, será apresentada a opção para selecionar o envio, indicando que essa empresa é inativa. E a última principal dúvida, esse aqui o pessoal realmente gera vários questionamentos, principalmente para o suporte. Como gerar a DEFIS de matriz filial? Tá? Então, hoje, dentro do sistema domínio, a gente tem que ter as configurações das empresas com o mesmo CNPJ raiz, tá? Mas aqui eu também trouxe, então, conforme a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, aqui a gente deve entregar de forma unificada, tá? Todos os estabelecimentos filiais deverá ser considerado no somatório das receitas brutas de todos os estabelecimentos. Então, o pessoal que está acostumado a fazer a apuração do PGDAS, ele segue a mesma lógica, né? Que a gente apura de forma unificada todas as filiais. Todas as filiais, lá na apuração da matriz, tá? Então, aqui vai seguir a mesma lógica do PGDAS. Você precisa entregar só uma DEFIS, mesmo que a empresa aí tenha 2, 3 ou 4 filiais. Tá? Então, já está perguntando aqui no chat se a gente vai demonstrar como é que a gente vai entregar a DEFIS em momento. Sim, pessoal, depois eu vou demonstrar. Sil, só me dá uma ajuda aqui. Aquele link que tu mandou já é o link do Rafael, né? Só para. Isso, é o link dele, ele pode acessar por aquilo ali, tá? Tá, é que ele disse que não está conseguindo acessar. Ué, mas é o link dele. Tá, vou até mandar de novo. Eu vou te passar passa o WhatsApp dele para mim que eu converso com ele. Ah, tá. Aí já eu sigo a apresentação aqui. Deixa eu te mandar o número.
Vamos lá, pessoal. Então, eu separei as 5 principais dúvidas aqui, tá? Mas, caso o pessoal tenha mais alguma dúvida depois até da apresentação que eu fazer ali da demonstração do sistema, também fiquem à vontade para ir fazendo os questionamentos ali no chat, que a gente vai também respondendo ali dentro do possível. Então, vamos lá. Demonstração do sistema domínio, tá? Aqui eu vou tentar dar uma passada geral ali nas funcionalidades, enfim, as integrações que a gente tem, as formas de envio. E só me confirmem se vocês vão ver a tela aqui do meu sistema. Vocês estão vendo? Tá. Sim. Uhum. Vamos lá. Uma dúvida que ocorre bastante aqui na questão da DEFIS é o seguinte. Muitos usuários vêm aqui no menu relatórios informativos federais, DEFIS, e quando eles chegam aqui acontece um problema que geralmente o ano 2024 aqui não está habilitado para eles, tá? Aí o pessoal, isso gera bastante do pô, fui enviar DEFIS e 2024 não aparece para mim. Isso, pessoal, geralmente é um problema na configuração do usuário de vocês, tá? Vou até mostrar para vocês aqui como é que, para quem está com esse problema já ficar a par de como solucionar. A gente vai vir aqui, ó, geralmente o que ocorre é o seguinte, então, eu tenho um usuário aqui no meu nome, tá? Então, Roger PS. E aqui nos acessos, ó, que geralmente ocorre é que aqui no módulo escrita fiscal, peraí que abriu outra tela, minha janela. Aqui no módulo escrita fiscal, você tem a DEFIS aqui, ó. Aqui é cada menu do escritório, né? Então, geralmente, esse ano 2024 aqui está desabilitado. Então, quando eu acessasse aqui com o meu usuário Roger PS, ele ia estar em relatórios informativos federais DEFIS, ele não estaria com 2024 habilitado. Então, isso aqui é uma configuração que o usuário gerente precisa fazer na configuração do usuário que está utilizando o módulo escrito. Então, basicamente, para ajustar, tem que pedir para o usuário gerente vir aqui e ajustar a sua configuração, tá? Então, isso aqui já é um item que eu já deixo como dica para o pessoal, porque ocorre bastante dúvida, ocorre bastante ligações. Então, basicamente, o que a gente precisa se atentar é essa questão aí da configuração do cadastro de usuário. Agora, começando aqui vamos iniciar aqui pelos parâmetros, tá? Então, para a gente fazer o envio da DEFIS, a gente precisa estar com o imposto 44 Simples Nacional marcado aqui nos parâmetros. Aqui na guia federal, como eu falei anteriormente, uma microempresa ou empresa de pequeno porte. E aqui na guia federal opções, a gente precisa estar marcado com a opção optante pelo Simples Nacional. Tá bom? Depois disso, enfim, vamos criar um cenário aí. Fiz todas as movimentações da minha empresa durante o ano, fiz a escrituração das notas, fiz todas as apurações dentro do módulo fiscal. Chegou agora março de 2024, vou fazer a entrega da DEFIS. O que eu preciso saber, quais as dicas que a gente vai deixar hoje para vocês. Então, acessando aqui o menu Relatórios Informativos Federais, DEFIS 2024. Tá. Aqui eu vou informar o ano calendário que eu quero fazer a entrega, tá? Então aqui a gente sempre precisa informar 2023. Aqui nessa tela a gente também tem duas opções. Gerar um relatório, então esse relatório serve para conferência dos valores, ou gerar para a Receita Federal para fazer a transmissão, fazer o input dos valores que a gente precisa fazer para a entrega. Forma de gerar. Aqui a gente tem 3 formas de gerar, tá? O pessoal que está acostumado a enviar guia do PGDAS, enfim. São os mesmos mecanismos, então, código de acesso, ali eu falei para vocês que teve aquela alteração do site, a gente ainda vai se adaptar ali, então, a partir da quinta-feira vai estar ajustado. Certificado digital da própria empresa e certificado digital por procuração, tá? Vou dar 2 dicas para o pessoal, porque eu vi que algumas pessoas também falaram que aqui o certificado digital também não estava funcionando. Então, vou dar 2 dicas rapidinhas aqui. Caso vocês estejam fazendo envio pelo certificado digital da própria empresa, confiram se aqui no menu controle empresas, vou apresentar para vocês, aqui em certificado digital, o certificado digital da empresa está vinculado, tá? Então, caso vocês estejam fazendo envio pelo certificado digital da própria empresa, a gente precisa que tenha o certificado da empresa vinculado aqui no cadastro.
caso vocês estejam fazendo o envio pelo certificado digital por procuração, tá? Como é que funciona o comportamento do sistema? A gente precisa, também indico vir aqui em controle de empresas, tá? Daí, aquele certificado digital aqui dessa guia não será considerado. Ele vai considerar o certificado digital que está lá no cadastro do contador. Tá? Então, aqui o meu cadastro é o contador exemplo. Se eu vim aqui em controle contadores, ele também vai ter um cadastro de certificado digital. Então, aqui eu faria o vínculo no cadastro do contador do certificado e ele ficaria vinculado no cadastro da empresa. Tá? Quando eu fosse fazer a entrega da DEFIS, ele acessaria o ECAC, o GOV, tá? Com o certificado do contador, mas tendo a procuração da empresa que estou fazendo a entrega. Tá? Então, de bate-pronto, assim, o que eu indico é vocês conferirem esses itens. Caso ainda esteja com algum problema de conexão, enfim, aí eu indico que vocês entrem com o suporte para a gente ver se alguma coisa de instalação de certificado, enfim, o que pode ser, tá? Mas a gente fez alguns testes aqui na base do domínio, enfim, a gente conseguiu fazer um envio por certificado sem nenhum problema, tá bom? Aqui. Então, seguindo, aqui a gente tem essas 3 formas de gerar. Roger, como é que eu preencho os valores para serem gerados na DEFIS? Hoje, a gente já tem algumas automações que eles fazem o envio automático, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Lá na DEFIS, a gente tem alguns campos, na verdade tem vários campos específicos, tá? Sobre as informações fiscais, né? Então, informações fiscais, por exemplo, venda para o exterior, tá? O nosso sistema já está preparado para, por exemplo, todas as notas com CFOP 702, ele já gerar automaticamente nesse campo. Tá? Então, isso já traz um tempo para você que, porra, minha empresa fez uma venda para o exterior, ele já traz isso automático lá na DEFIS, sem precisar preencher nada, sem precisar emitir um relatório de vendas e depois preencher manual lá diretamente no site, tá? E a gente também tem aquelas operações, vou dar um exemplo aqui para vocês, operações, deixa eu pegar aqui um exemplo bom. Por exemplo, vou pegar um campo aqui específico da DEFIS, ó, total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração. Tá? Qual que seria o comportamento do sistema? Ele pegaria todas as vendas ali do ano que foi utilizado o CFOP 101, 102, que são as aquisições de mercadoria, tá? Ou, por exemplo, 202, 201, essas compras de mercadoria que vocês foram efetuando durante o ano, ele pega o totalizador daquele CFOP e já preenche lá na DEFIS automaticamente também. Então, pensa o seguinte, eu tive uma compra no CFOP 202 de R$100 mil durante o ano e do CFOP 101 de R$50 mil. Então, o sistema hoje já gera automaticamente lá na DEFIS esse valor de R$150 mil, tá? Conforme essas regras de CFOP que a gente cria. Depois eu posso até mostrar aqui para vocês no material que eu tenho aqui, tá bom? Aí também, essa mesma regra que eu estou falando aí dos CFOPs, também vale para as devoluções e outras entradas ali de serviço, enfim, aquelas operações que tem CFOP 933, enfim, tá? Além também de gerar as informações já separadas por estado, né? Então, pô, fiz vendas para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para São Paulo. Ele já gera essas informações todas destrinchadas, tá, por estado, conforme o lançamento da nota. Então, ele vê que você teve uma receita ali no CFOP 502, uma venda para Santa Catarina, e vai acumulando aquele valor, tá, lá para a DEFIS a gente gerar essas informações já todas ficadas e o contador não precisa preencher nenhum valor lá manualmente. Agora, outro item importante aqui, vamos lá para os outros dados, tá? Então, aqui nos outros dados, são as outras informações que não são de operações fiscais. Então, que é o que eu acabei de falar, as vendas, as aquisições, os serviços prestados, tá? Então, aqui eu vou passar guia por guia, vou dar uma explicação rápida, e depois qualquer explicação a gente retorna aqui, tá?
Aqui na guia geral, como eu falei, a gente vai preencher que ela é original ou retificadora. Tá? Então, caso você queira fazer uma retificação, você precisa vir aqui e mudar a opção. Essa aqui é a situação especial, que eu até apresentei lá no PowerPoint, que tem aquele prazo um pouco distinto. Então, entre as cisões, as extinções, fusão e incorporadora. E aqui possui inclusão administrativa, caso também a empresa tenha algum processo administrativo aqui que precise ser vinculado na entrega da DEFIS. Eu vi que o pessoal... Opa, o meu aqui já vem importado, eu vou apagar aqui para mostrar para o pessoal. Isso aqui é um item que gera muita dúvida e, enfim, acho que é bom a gente destrinchar aqui um pouquinho primeiro. Aqui a gente tem já também os ganhos de capital, o lucro superior ao limite do que trata o inciso 2 do artigo 145, e o total de ganhos líquidos auferidos em operação de venda variável. Tá? Roger, como é que eu configuro para o valor ser importado aqui e eu conseguir automatizar mais ainda a entrega da DEFIS? Tá? Pessoal, é o seguinte, como aqui são valores de ganho de capital, lucro, isso aqui precisa estar primeiramente fechado lá no módulo contabilidade. Tá? Após isso, como é que a gente pode fazer a integração? Tá? Então, esse é o seguinte, o pessoal do contábil foi lá, fez o fechamento feito o fechamento de 2024, agora aqui a gente está apto a fazer a entrega da conta da DEFIS. Vendo que aqui a Simone já perguntou o que eu vou mostrar agora para ela. Onde é que a gente informa a conta para o sistema puxar? Então, aqui é bem simples, pessoal. Vou vir aqui, dar um duplo clique. Tá. Vocês podem ver que aqui, ó, eu já informei uma conta anteriormente, eu estava fazendo teste aqui, então eu informei a conta 473 como ganho de capital. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, ele vai me trazer todo o plano de contas, ó. Então aqui eu vou ter todo o meu plano de contas, e aqui eu posso fazer o vínculo das contas que vão trazer esse valor que eu preciso, tá? Então se eu puxar aqui bem para baixo, ele está lá embaixo com uma conta de resultado. Então, conta 473, resultado do exercício, tá? Aqui essa minha conta de 473, se a gente for consultar lá no módulo contabilidade, ela vai estar com um valor de 222.269,32 de saldo no final de 2023, tá? Por isso, vou até mostrar um. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou trocar a conta, tá? Vou botar a conta 474. Ó, vocês podem ver que ele importou zero, tá? Porque aquela minha conta está zerada. Agora, se eu vim aqui, vou informar a conta correta novamente, 473, tá? Ele já puxa o valor de 22.269,32, que era o valor que está lá como que está preenchido, que é o saldo dessa conta contábil, na verdade. Então, é o valor que eu tenho para informar que eu tive de ganho de capital durante 2023. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Acho que depois a gente pode voltar nas perguntas. Então, aqui eu preenchi o ganho de capital, tá? Então, aqui, caso eu tiver o lucro superior ao limite, também informa aqui na conta e depois faço a importação. E o total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável, também eu vou ter lançado lá na contabilidade. Aqui eu vou selecionar a conta e vou fazer a importação. Aqui é bom ressaltar que a gente também consegue informar tanto contas analíticas como sintéticas, tá? Então, caso você queira pegar um grupo de contas, você pode formar a conta sintética, que daí ele vai trazer o valor aqui de todas as contas. Pessoal perguntando se pode formar manualmente. Sim, pode. Então, o pessoal da contabilidade ainda não fez o fechamento de 2023, ou, enfim, está com algum problema lá na contabilidade, que o saldo da conta não está correto, enfim, tem que separar talvez as contas. Eu posso vir aqui e informar os valores. Então, vou botar aqui um exemplo. Total de ganhos auferidos em operações de renda variável, eu tive aqui R$16.000. Então, eu posso vir aqui e informar manualmente, caso também você não queira fazer enfim, se não tiver o valor fechado lá na contabilidade, mas como praticidade a gente indica que, enfim, como a gente tem essa integração, a facilidade de informar as contas e já puxar tudo lá da contabilidade, acaba facilitando, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a DEFIS, como é uma informação que vem dados de vários setores do escritório, então, tem um pouquinho de informações da folha, um pouquinho de informações do contábil. Se a gente já tiver tudo isso dentro do sistema, tá? A gente consegue facilitar aqui, porque, pelo que eu sei, geralmente é o pessoal da escrita que faz o envio, né? Até a gente tinha convidado o Rafael para falar um pouquinho sobre isso, sobre
como é que é o processo aqui entre setores e quem é o responsável para fazer o envio, tá? Mas como ele ainda não conseguiu entrar, a gente vai conversando aqui. Outro item importante, esse aqui, ó, quantidade de empregados no início do período e quantidade de empregados no final do período, isso aqui eu não preciso fazer nenhuma configuração, tá? Isso aqui vai ser pego automaticamente lá do cadastro do módulo Folha dos contribuintes. Então, se eu tinha um contribuinte ativo em janeiro de 2023 e agora em dezembro de 2023 eu tenho 10, o sistema já vai entender isso automaticamente, tá? Então, eu vou vir aqui importar. Aqui no meu exemplo, eu não tinha nenhum no começo do período e agora tem um, então eu já traz o meu cadastro lá da folha. E isso aqui eu não preciso fazer vínculo nenhum. Então, o duplo clique que eu mostrei aqui em cima para as contas, tá? Aqui, para a parte da folha, ele já puxa automaticamente. Opa, deixa eu fechar aqui. Seguindo a lógica aqui, sócios, que é outra informação gerada. Pessoal, aqui o sócio ele já pega lá direto do quadro do cadastro da empresa. Tá? Então, vocês podem ver aqui que eu já trouxe o sócio aqui que eu criei um CPF, né, 777, que é o sócio 2 da empresa, exemplo. Aqui eu não vou conseguir fechar, mas esse cadastro de sócio, geralmente, ele está lá no menu controle empresas na guia sócios. Tá? Então, geralmente, quando o pessoal faz a inclusão de uma empresa dentro do sistema, essa informação já é preenchida pelo setor responsável. Então, aqui também o sistema já facilita, já traz essas informações automáticas. Também traz a participação. Teve uma alteração no quadro societário, que o pessoal ainda não preencheu lá na casa da empresa. Eu consigo vir aqui, deixa eu dar um... Eu tenho que ajustar primeiro lá no cadastro da empresa e depois vir aqui em atualizar o quadro societário. Então, por exemplo, durante o ano entrou um sócio novo, eu preciso atualizar o quadro societário, eu venho aqui, clico em atualizar o quadro societário. Depois a gente tem essas seguintes opções: rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e IRRF. Tá? Aqui sim, pessoal, a gente vai pegar esses valores lá da folha. O pessoal até perguntou se é do lançamento do Prolabore. Então, se eu tiver um cálculo de folha para esse CNPJ ali como contribuinte, tá? Então o CNPJ aqui que é o sócio, caso eu clique em importar, ele também vai trazer a importação dos valores que já estão todos calculados na folha, né? E aí que entra a grande facilidade. Pô, a folha já fez o cálculo, o cálculo desses 12 prolabores durante o ano. Então, basicamente, aqui eu só preciso vir aqui importar, que como o setor da folha de pagamento já fez todo esse controle durante o ano, eu basicamente só venho aqui e importo, tá? E aqui também eu consigo preencher manual, tá? Então, caso, enfim, tenha alguma dificuldade, uma empresa nova, enfim, caso tenha alguma outra situação que fuja aí dessa integração, você também consegue vir aqui e preencher os valores tributáveis, tá? Então, os tributáveis que é o Prolabore e os rendimentos isentos, que são as distribuições de lucros, e também informar o valor do IRRF aqui, caso seja necessário, tá? Então, aqui, além de ter a parte da importação, você também consegue fazer o lançamento dos valores manuais. Outro item que é solicitado por um envio da DEFIS, que são as doações eleitorais, tá? Então, aqui também consigo fazer um lançamento criado aqui na hora, então consigo fazer um lançamento aqui, caso a minha empresa fez alguma doação eleitoral, tá? Preencher aqui também o tipo do beneficiário, então partido político, como é que foi feita essa doação, via cheque, título de crédito, transferência eletrônica, dinheiro em espécie, dinheiros, bens, serviços, consigo fazer o preenchimento aqui, tá? Aqui a gente não tem integração com nenhum módulo, porque essa informação, basicamente, a gente não teria como controlar via módulos, né? Porque isso aqui, de fato, é um pagamento, tá? Então, isso aqui é uma informação que daí, caso ocorra, caso você tenha alguma empresa que fez doação política, aí você precisa vir aqui e preencher de forma manual. Econômicas, agora guias econômicas e fiscais, tá? Aqui a gente consegue a gente consegue preencher aqui também, o pessoal já estava perguntando, questões de estoque inicial e estoque final. Saldo em caixa, inicial e final. Tá? E também total de despesas abrangidas pela declaração. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, mesma lógica lá da guia geral, tá? Onde a gente informou... Tá.
Aqui a gente consegue, ó, mesma lógica, pessoal, informei a conta 55 lá, que é mercadorias para revendas, que é a minha conta de estoque, tá? Porém, aqui ele não puxou nenhum valor, porque lá em 31 de 12 de 2022, né? Porque eu estou fazendo uma entrega de 2023, ainda não existia nenhuma conta, não existia saldo para essa conta, tá? Por isso que o estoque inicial puxou zerado. Se eu emitir um balancete do ano de 2023, vocês vão poder, aqui ó, aqui vocês podem ver, deixa eu puxar para cá. Aqui eu preenchi a mesma conta, 55, tá? Que é a conta de estoque. Mas aí vocês podem ver que o sistema já trouxe aqui o valor de 75.889,86, tá? Vou até trocar a conta aqui, ó. Vou botar a conta caixa aqui, que é a conta errada, mas só para a gente testar. Vocês podem ver que ele somou agora. Aqui eu também consigo formar mais de uma conta, né? Então, a 5 e a 55, ó, a 5 tem 17 mil de saldo. Mas se eu incluir a 55, né, aqui é bem útil, porque, por exemplo, eu tenho uma conta de caixa e 3 contas de banco. Então, eu informo as contas que eu quero e aqui o sistema já soma automaticamente. Então, pegou a conta de caixa mais a de banco e trouxe aqui. Aqui não vai ser o caso, porque aqui é o estoque, né? Vai ser mais nesse caso aqui de baixo. Mas aqui a gente também consegue fazer essa configuração de informar mais uma conta ou informar uma conta analítica, tá? Então, aqui o meu estoque final daquela conta 55 era 75.889,86 no final do mês. Tá? E ele já trouxe aqui, informei a conta aqui no duplicate, importei, ele já traz. Tá? Aqui, o pessoal perguntou do F2. O F2 aqui eu não consigo dar o F2, tá? O que eu consigo fazer aqui é dar o duplo clique e vir aqui nos três pontinhos e vai te trazer o plano de contas completo, tá? Aí aqui você seleciona, deixa eu até pegar um exemplo melhor aqui. Por exemplo, a conta 55, ó, é minhas mercadorias para revenda. Caso eu tivesse outra conta de estoque aqui, 57, 58, enfim, quisesse selecionar todas, ou selecionar a 54, tá? Se eu selecionar 54, ele pegaria todas aquelas contas de baixo com a mesma máscara, tá? Então, você pode tanto formar a analítica como a sintética. Aqui, como só minha conta 55 tem movimentação, eu deixei só 55, mas vamos botar aqui o exemplo, a 54. Ó, ele vai conferir se mais alguma outra conta tem movimento daquele grupo, mas não, eu dei um OK, se eu vier aqui importar, ele deixou mais o valor, só aquela conta tinha movimentação, tá? Então, a gente traz essa facilidade aqui para você informar as contas, se quiser formar mais de uma conta, uma analítica, uma sintética. Aí fica a critério do usuário. E também, aqui, ó, saldo em caixa, banco final, também segue a mesma lógica, tá? Aqui eu informei só a conta 5. Deixa eu até mostrar para vocês. Clico aqui nos 3 pontinhos. Ele vai trazer o plano de contas completo, tá? Então, ó, eu informei só a caixa geral. Eu poderia informar a caixa que pegaria essa conta 5 e 6, tá? Ou eu poderia informar a conta caixa e a minha conta do Banco do Brasil, tá? A minha conta do Banco do Brasil aqui não vai ter saldo, então ela não vai ter impacto, mas caso tivesse, eu haveria somar o valor da conta caixa mais o valor da minha conta de banco. E a gente também precisa fazer a informação da total de despesas do período abrangido pela declaração. Vamos abrir aqui. Aqui, ó, mesma lógica, dei o duplo clique, vou selecionar minha conta, aqui eu vou mostrar para vocês. 295, ó, aqui eu preenchi todas as minhas despesas operacionais, tá? Então aqui, caso... pessoal, vai depender muito de como está estruturado o plano de conta de vocês, né? Então, a gente deixa essa configuração em aberto para o usuário escolher, prefiro selecionar a conta conta, não, prefiro fazer pelo grupo de contas. Aqui eu selecionei o grupo completo, tá? E também ele seguiu a minha... Ok. Ele também, você preenchendo aqui, dando OK, ele já traz de forma automática aqui o saldo daquelas contas, o saldo daquelas contas que tiveram saldo ali durante o ano. Então, pô, meu total de despesas durante 2023 foi 100 mil reais, foi 200 mil reais. Então, a gente faz o preenchimento daquelas contas. Silvânia, uma dúvida, o Rafael conseguiu acessar ou não? Só para eu me organizar aqui para tocar até o final.
O Roger, ele está tentando lá, mas acho que devido a algumas seguranças que tem no note dele, está meio que bloqueando. A gente está tentando Ah, resolver tá. aqui, tá? Tá. Ah, não, Mas tranquilo. assim que possível ele já entra aqui, ao menos para dar uma palavrinha aqui pro pessoal. Tá. É que eu tinha umas perguntas aqui preparadas para ele, até porque o pessoal estava perguntando bastante coisas ali que ele poderia Acho que responder. ele está tentando E- entrar aqui. Ele entrou com o link de inscrição que ele fez agora. Uhum, Estou tentando arrumar, tá. tá? Não, tranquilo. O pessoal já está perguntando aqui no chat sobre pessoal, as contas de despesa que eu preenchi ali foi só um exemplo, tá? Eu até nem cheguei a conferir quais que estavam. Então, mas é mais para mostrar para vocês, enfim, que vocês têm a possibilidade de selecionar as contas que vocês precisam, tá? Para daí fazer a importação dos valores que são os corretos. E agora vamos aqui para a última guia dos outros dados, mudança de município, tá? Também é uma obrigação que tem a Defis, caso ocorra mudança de município. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Opa, chegou? Boa tarde, Rafael. Só para finalizar aqui, então antes Oi, também tem a opção da... Rafael. Ah, Pode continuar, Roger. Depois a gente apresenta o Rafael melhor aí. tranquilo. Então aqui a gente tem também a opção de marcar a mudança de município, caso tenha alguma mudança de endereço do estabelecimento para outro município. Então, como é que funciona aqui? Esse município de destino, tá, é o meu município atual que está lá no cadastro da empresa. Então, pensa o seguinte, já atualizei meu cadastro da empresa, o sistema já tem essa informação, eu só vou formar qual é o município de origem. Então, eu dar um F2 aqui, e vai aparecer toda a lista de municípios. Então, eu vou formar, essa minha empresa era de Florianópolis, por exemplo, tá? E aqui eu também informo a data de mudança, tá? Então, como a gente está falando do ano calendário 2023, foi só 5/5 de 2023. A gente teve essa alteração de mudança de município, tá? Então, caso você tenha uma das empresas do Simples que fez essa alteração, aí você também precisa informar na Defis, tá? Para essa informação ficar gravada ali, porque é de interesse do fisco. Alguns itens que o pessoal me perguntou, acho que já é bom também já responder. A questão das contas aqui, hoje, ela realmente não importa de um ano para o outro, tá? Isso aqui é até uma melhoria que a gente já tem mapeada, até para fazer para a próxima Defis, porque a gente viu que, com certeza, o fluxo funcionaria melhor. Pô, eu já informei as contas aqui da Defis em 2023, eles poderiam puxar mesmo para 2024, ou sugerir puxar mesmo, tá? Então, esse já é uma melhoria que a gente vai estar trabalhando para a próxima entrega da Defis. Mas o que eu deixo aqui de sugestão, principalmente para clientes que têm um plano de contas mais semelhantes, padronizado, tá? A gente tem essa opção de replicar contas. Então, pense o seguinte, a minha conta caixa, que é a 5 aqui nessa empresa 902, vai ser a minha conta caixa para todas as outras empresas, tá? Então, aqui a gente tem a opção de replicar contas, tá? E aí a gente consegue replicar essas contas aqui, as contas que eu informei manualmente aqui, para as demais empresas, tá? Então, caso você tenha um plano de contas aí personalizado, tem essa facilidade de jogar para as outras configurações. Aqui, Roger, vamos apresentar o Rafael. eu acho que é bom a gente apresentar, ele já tem Uhum. turma aí com a gente, já nos auxilia aí também, né, Rafael? Então, pessoal, eu comentei no início que a gente estava trazendo um convidado aqui, né? Então, o Rafael, que ele é nosso cliente, ele é sócio aí da Sercom, Serviços Contábeis, né? Então, ele tem muito também que nos auxiliar aqui, muitas insights importantes para trazer aqui, dentro de tudo isso que o Roger já vem falando, da Defis, né? E agradeço, Rafael, pela sua disponibilidade. Eu sei que foi corrido, você saiu do aeroporto, veio para cá, foi para sua casa, para o escritório, para conectar. A gente sabe que é bem corrido isso. Quanto mais pressa a gente tem aí, mais imprevistos acontecem. Mas isso é normal, é perfeito e muito obrigado mesmo, assim. Nós aqui, eu e o Roger e a Thomson Reuters, domínio, né? Agradecemos a sua disponibilidade. Se você também quiser se apresentar um pouco melhor, ou pretende fazer isso depois, também fique à vontade, a gente deixa aí contigo. Perfeito.
Não sei se minha internet vai estar muito boa, porque realmente imprevistos acontecem, né? E até meu provedor aqui de casa bloqueou o link de vocês, então eu tive que usar minha 4G aqui no meu celular. Eu descobri isso aqui no decorrer aqui da tentativa de entrar no link. Então, mas prazer em conhecer, prazer, pessoal, em estar participando, é sempre um prazer. Não é minha primeira live com vocês, e é sempre um prazer estar presente mesmo para ajudar um pouquinho da experiência que a gente absorveu aí nesses anos de mercado com serviços contábeis. Acho que Roger já passou aí dos pontos, né, iniciais da Defiso, e o que eu queria acrescentar só para passar a palavra para ele, até para não atrapalhar essa lógica, é que eu acho que a parte fundamental aí da Defis no domínio é a utilização completa do sistema, né? É a parametrização de todos os campos. Se você não parametriza tanto escrita fiscal como a folha e não utiliza os CEFOPs corretos para as entradas, enfim, você acaba que muita informação que você poderia importar, você vai ter que digitar. Mesmo que a gente tenha aí gargalos no dia a dia, né? É interessante parametrizar sempre o sistema de forma completa, para reduzir o trabalho manual em obrigações acessórias como a Defis. Só isso mesmo, aí no decorrer a gente vai conversando, né? Obrigado aí e passa a palavra aí para Roger. Não, perfeito. Acho que o relato do Rafael aí veio para reforçar o que eu já tinha falado, né? Então, pensando no fluxo do escritório, fiz o fechamento da folha durante todo o ano, fiz todas as escriturações corretas, na escrita fiscal vai ficar muito mais fácil de integrar gerar Defis, porque os dados já vão estar corretos, tá? O sistema vai simplesmente pegar o totalizador do ano e fazer a entrega ali da declaração para a Receita Federal. Rafael, vou aproveitar agora a tua presença. Eu tinha algumas perguntas que eu ia fazer durante a apresentação, mas acho que é legal a gente fazer agora, já até para o pessoal. O pessoal está com bastante dúvida ali, enfim, mais questão do escritório, como é que o escritório se organiza, tá? Então, tem algumas perguntas aqui, eu vou te passando e a gente vai conversando. E aí, dentro da Sercom, qual é o setor responsável por realizar o envio? Como é que vocês se organizam? É o pessoal da escrita que manda? Como é que o pessoal da contabilidade, da folha disponibiliza os dados? Isso que a gente queria ouvir um pouquinho de ti. Perfeito. Então, justamente seguindo a lógica do... Tá dando para... Tá tranquilo? Aham, tá bem. Porque... seguindo a lógica até das soluções da domínio, né, da Thomson Reuters, o que a gente percebe é que a ideia para o setor contábil é sempre ele absorver informação dos outros setores. Então, tomando isso como partida, a gente coloca sempre o departamento contábil mesmo para ser responsável pela transmissão da Defis. Tá? Acho que o fluxo do domínio é dessa forma, né? É a gente parametrizar o fiscal, o folha, para que todas as informações caiam no contábil sem aquela morosidade de a gente estar usando muita coisa manual. Você perguntou só esse ponto, né? Não foi só isso mesmo, né? Responder para responder a pergunta. Não, perfeito. Acho que é bem isso aí. E eu queria saber como é que o pessoal do setor contábil, que é o que faz entrega, eles se organizam com as datas, né? Porque, assim, a gente precisa do fechamento lá de 2023, como é que é o processo no escritório de pedir documento para cliente ainda para fechar 2023, e o prazo está chegando perto, como é que vocês conseguem se organizar ali para fazer a entrega tudo dentro do prazo? Perfeito. Até como a Silvânia mencionou, né, o mundo não é perfeito, não é cor-de-rosa, mas a gente tem que fazer nossa parte para garantir que todo o processo vai ser concluído da melhor forma possível. Então, tem aqueles clientes que a gente tem a rotina mesmo de conseguir receber as informações e fechar eles mensalmente. Tem aqueles clientes que vão ter uma periodização maior, mas que a gente sempre consegue concluir a Defis sempre antes. A ideia é sempre que a gente, agora mesmo, esse ano, a gente já entregou, lançamos até um vídeo, né? A gente entregou 98% das Defis já, até o dia 10 de março. Agora acho que já até acabou. Eu não conferi ainda no ONV Processos. Mas a questão é que esse trabalho não pode ser feito somente no ano 2024, né? A ideia da Defis ela ser feita de forma gradativa. E somente no ano 2024 você fazer o fechamento
para transmitir aquela obrigação. Então, também não adianta a gente estar se preocupando só em pedir os extratos, as informações de estoque em cima da bucha. A gente precisa estar orientando o cliente mês a mês para que a gente receba essas informações em tempo hábil para transmitir o mais cedo possível. Não, perfeito, acho que é isso aí, né? Eu ainda falei no começo do webinar, vai chegando, vem o começo do ano e vem cada mês uma entrega diferente, né? Primeiro é de MED, de MOB, depois DEFIS, imposto de renda, CDSF. Então, realmente acho que, como o Rafael falou, a gente ter esse fluxo montado durante o ano e de ter as coisas em dias vai facilitar aí para esse primeiro semestre do ano aí, que é bem puxado para os contadores. Tá. Pessoal, só para finalizar aqui, eu acho que os outros dados eu resumi bem para vocês, passei item a item. Vou dar um OK. Opa. Ó, vocês podem ver que ali eu me deu um aviso, tá? Que eu preenchi que ele teve alteração de município, mas que ele não viu isso lá no cadastro da empresa, tá? Então, lá no cadastro da empresa, ele já tem uma validação que, pô, o cara preencheu aqui, mas não ajustou o cadastro da empresa. Vou até gravar aqui. E aí a gente também tem um relatório aqui para conferir, tá? Em vez de marcar site da Receita, que a gente vai fazer um envio, a gente marca o relatório. Deixa eu meter aqui. E aqui ele vai trazer, ó, é um relatório, inclusive, bem parecido com o site do PGDAS, tá? A identificação do contribuinte, CNPJ das filiais presentes nessa declaração, tá? Então, como eu falei anteriormente, deixa eu mostrar. Aqui eu estou numa empresa matriz, né? Final 1000 ao contrário, mas caso eu tivesse aqui filiais com o mesmo CNPJ raiz 002 ou 003, ele traria aqui referenciado nesse campo 1.1. Tá? Aqui informações econômicas fiscais da pessoa jurídica, que vai ser do sócio. Tá? Então aqui vai ter aquelas informações que eu puxei lá da contabilidade da folha, da quantidade de empregados, do ganho de capital. Aqui eu tenho o valor do rendimento do sócio. Ó, vocês podem ver que o valor... Aqui eu preenchi manual, mas a gente consegue importar lá da folha conforme o lançamento de Prolabore e de distribuição de lucro. As informações socioeconômicas dos estabelecimentos, então, estoque, saldo de caixa. Tá? E depois ele também, aqui porque está sem movimentação, mas ele também traz o valor, aqui, ó, total das entradas, total das saídas, total de devoluções. Ele traz aqui tudo de forma definida. Tá? O pessoal me perguntou bastante aqui no chat, como é que eu posso, qual é a regra que a Domínio usa? Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Vamos lá. Ó, vou ensinar aqui, o pessoal pergunta bastante, eu acho que aqui pelo PDF vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. A gente vem aqui no nossa central de soluções, tá? Para quem não conhece a central de soluções, é a nossa área de suporte, onde tem todo o suporte necessário para vocês. Eu indico, ó, vem aqui, botei Book DEFIS. Tá? Vai ter uma solução específica, ó, que a gente criou, que vai facilitar e tirar muitas dúvidas de comportamento que vocês vão ter. Então, pô, por que não puxou o IRRF lá do sócio? Vai ter aqui no e-book da DEFIS, tá? Por que não puxou um valor de uma venda que eu fiz? Vai ter aqui no e-book também. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele está no PDF aqui, ó. A gente tem mais de 26 páginas, tá? Vou mostrar aqui, ó. Vou dar um 502. Tá junto aqui. Vou procurar pelo CFLP. Aí não achou. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ele vai ter todos os comportamentos, tá? Então, além dos outros dados, tem um comportamento que eu falei, por exemplo, do sócio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O sócio, ó, aqui puxou lá do cadastro da empresa. Aqui já é uma configuração da folha para puxar o valor de rendimento tributável e de rendimentos isentos. Então, aqui nesse e-book vai ter todo o comportamento do sistema. Ele vai puxar com o rendimento tributável, o IRRF, se tiver tal lançamento da folha. Então, isso aqui facilita para o pessoal que já entra mais no analítico, para ver, poxa, eu tenho meu cálculo lá na folha, mas não está puxando aqui na hora de eu enviar a DEFIS. Provavelmente alguma configuração, tá? E aqui a gente tem os comportamentos de forma mais detalhada. Cadê o que eu queria mostrar para vocês aqui, ó? É aquela regra do CFLP que eu falei no começo, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização do período. Tá? Então, ele vai demonstrar a soma dos lançamentos de entradas com esses CFLPs. Ó. Então, 101, 102, toda a lista de CFLPs. Talvez você tenha uma entrada que está lançada num CFLP indevido, tá? Que daí ele acaba não puxando aqui na DEFIS. Tá? Então,
o que a gente indica aí para a conferência. Emite talvez um relatório por CFOP, enfim, do ano todo, que aí você vai conseguir fazer confrontar com o valor da DEFIS. Tá? Então, aqui a gente tem todo o comportamento detalhado aqui, quais são as regras que o sistema utiliza para gerar as informações, tá? Já por CFOP, porque realmente como são vários CFOPs, o pessoal às vezes fica com alguma dúvida, tá? Mas o intuito da domínio de já trazer isso configurado, pode falar, Rafael, fica à vontade. Não me queria te cortar, não. Era só para você ver depois que terminasse isso. Termina essa parte aí. Tá, não, tranquilo. Achei que tinha levantado a mão. Mas o intuito da domínio de já trazer isso pré-configurado é porque, assim, pô, o CFLP já está dizendo que foi a operação, então a gente já consegue vincular na DEFIS. Então, um CFLP de venda, ele vai ter que estar, o totalizador dele vai ter que estar lá na DEFIS. Então, a gente criou essa automação realmente para facilitar o contador e, como ele já vai ter toda a movimentação do ano lançado na escrita, a gente já conseguir fazer o totalizador e gerar lá na DEFIS, porque eu até, essa semana, eu abri o site da DEFIS e fui tentar fazer um manual um manual só para ver como é que era o processo. Pessoal, é muito difícil, porque a gente tem que ficar emitindo vários relatórios para chegar no valor e, enfim, a chance de dar algum erro realmente é bem grande. Pode falar, Rafael, fica à vontade. Então, até compartilhar com vocês essa questão de utilização do sistema. O quadro societário, veja, eu já vi esse erro em muitos locais e na Sercom isso acontecia. Muitas pessoas, quando vão atualizar ali o quadro societário, né, e os sócios, enfim, acabam não clicando naquele botão de novo. Tem que tomar muito cuidado, porque se você só vai alterando, né, o quadro societário lá, tem gente que só abre lá, botão cadastro de empresas, quadro societário, e já vai colocando a informação, adicionando sócio, enfim. E tem que prestar atenção que o correto, né, é clicar lá em incluir em cima, no incluir que fica lá em cima, para você, é como se você estivesse incluindo uma alteração contratual a partir daquela data. Se você não faz dessa forma, pode ir, inclusive, erros para DEFIS. Porque, por exemplo, lá em 2023, você tinha um sócio chamado Juan, por exemplo. E aí o paralegal, né, o setor, a pessoa que faz esse cadastro aí na sua empresa, ela pode simplesmente ter alterado, né, a informação do quadro societário direto, ao invés de incluir um novo quadro societário a partir de uma determinada data. Isso aconteceu já com a gente, então eu acho que Acho que aí caiu. é um erro comum, eu já vi em outras empresas também de contabilidade, então é bom prestar atenção nesses detalhes. Então, perfeito. Porque aqui, pessoal, o incluir que o Rafael falou é como se fosse uma vigência ali, então, para quem conhece os parâmetros, acumuladores, aqui seria uma nova vigência ali que eu vou informar os novos sócios. Então, pô, a empresa agora, em vez de ter um sócio, tem 3, 4. Então, a gente cria aquele, bota o incluir ali e preenche o sócio para depois o sistema identificar que a partir de 2024, enfim, o ano que eu preenchi, ele já trazer de forma correta lá na hora dos outros dados da DEFIS. Tá. O pessoal perguntando onde eu pego esse e-book. Pessoal, é lá na central de soluções, tá? Deixa eu voltar até aqui para reforçar, que eu acho que isso aqui vai tirar muitas dúvidas que eu vi aqui hoje no chat e talvez não dê tempo de responder. Então, aqui na central de soluções, eu venho aqui, e-book DEFIS, tá? E aí a gente consegue chegar aqui no e-book da DEFIS. Se você não tiver o link da central de soluções, pode botar no Google, tá? Central de soluções domínio, que ele já vai te direcionar para essa busca ali que eu fiz, tá bom? E o treinamento... A internet oscilou, né, aqui, né? É isso, deu uma osciladinha, mas tá tranquilo. Voltou. Não sei se... Isso. Tem Acho que o pessoal alguma pergunta para o Rafael, Roger? onde que... Deixa eu só voltar aqui no relatório. Acho que eu expliquei rapidinho. Pessoal, opa, esse relatório aqui que eu tô em tela, eu emiti por aqui, tá? É na mesma tela que a gente gera DEFIS. Opa, vou deixar. Lá onde a gente gera DEFIS, ele tem a opção relatório, ao invés de eu fazer a transmissão para o site, tá? Então, relatórios, informativos federais, DEFIS 2024,
eu venho aqui em gerar, marco relatório ao invés de site da Receita, tá? Site da Receita ele vai mandar para o site e relatório daí a gente vai ter o resumo ali até para vocês conferirem, enfim, vai fazer a conferência que o escritório precisa. E, pessoal, o treinamento fica gravado, tá? Bastante gente perguntou também ali. Aí acho que até a semana depois coloca no YouTube ali para quem querer assistir depois também. É isso. Eu não sei se tem alguma pergunta para fazer para o Rafael. Rafael, tem algum comentário para fazer? Uhum. Eu acho que o pessoal aqui perguntando bastante ali de... até a gente apresentou anteriormente, a gente consegue importar os rendimentos isentos da contabilidade, tá? Basta selecionar as contas, enfim. Ali a lógica é o seguinte, a gente informa a conta que está o lançamento da contabilidade, faz a importação. Então, é assim que a gente indica aí para os clientes estarem fazendo. Rafael, algum comentário, alguma informação importante que tu acha que deva passar também? Não sei se Roger comentou, né, a necessidade do envio da DEFIS, naqueles casos de empresas que deixaram de ser do Simples. Como eu entrei, só consegui entrar posteriormente, né, não sei se isso foi comentado, né, porque muita gente acaba tendo essa dúvida de se uma empresa era do Simples, passou a ser lucro presumido real durante o ano, né, se ela tem que transmitir a DEFIS. E ela precisa transmitir, né, tanto essa empresa que teve mudança de tributação, como aquela também que é inativa. Uhum. Eu falei, esse aí tava lá no minhas... Né? Pronto. Eu falei que até acho que o pessoal fica com muita dúvida, principalmente quando tem essa troca de regime, né? Até quando que eu mando, qual data que eu mando, então isso aí já realmente era bastante dúvida pro pessoal. Do pessoal também. Mas a eu gente já passou uns 5 minutinhos aí, né? Então, a gente tem o nosso horário das 16 às 17, mas passamos um minutinho, porque a gente sabe o quanto é importante essas informações. A gente tem várias perguntas aqui, né, Roger? Mas eu acredito que dentro do teu tempo aí, tu respondeu algumas e algumas foi sanada aí também dentro da tua explicação. Acho que a tua apresentação, não tem mais alguma coisa para informar, Roger? Não, da minha parte era isso, Silvio. Tá certo. Eu volte no QR Então, Code? Isso. Então, a gente encerra aqui. Pode botar o QR Code, se você tiver ele em mãos. Uhum. E agradeço, né, novamente ao Rafael aí por todo o esforço para conectar aqui com a gente. Rafael, muito obrigada. Não vai faltar a oportunidade de a gente te chamar de novo, com certeza. O Rafael ficou mais no avião hoje do que no escritório. Não é diferente com a gente quando a gente vem para Criciúma, vai para esses lugares mais longe aí também, Rafael. É normal. O Roger também agradeço a presença do Roger, né, por toda a explanação, por toda a dedicação aí de trazer esse tema para a gente. Foi buscar também, já tem esse conhecimento, mas foi buscar um pouquinho mais para trazer para o pessoal. E agradecer também as pessoas que estiveram conectadas aqui conosco. Quem não teve a oportunidade ainda de ler o QR Code aí, ele está na tela, né? É só ler novamente, preencher o formulário, que a gente entre em contato aí conforme sua necessidade, a gente passa aí o desconto especial prometido aqui nesse nosso encontro de hoje. Rafael, se você quiser fazer suas agradecimentos finais também, fique à vontade, Roger. Tranquilo. Não, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Peço também desculpas aí pela situação. Não imaginei que ia ter todos esses imprevistos. Fui até avisando o Roger, era passando de um voo para o outro na conexão e falando, olha, eu acho que vai dar problema aqui, vai dar problema. Mas eu disse, não, vai dar certo. E aí depois deu essa questão com a internet. Mas, enfim, espero que eu tenha contribuído aí, mesmo que em pouco tempo que eu participei. Acho que o Roger é a melhor pessoa aí para estar passando informações de domínio, mas uma dica que eu queria dar também, que na outra live eu dei, é o uso da central de soluções. Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade de utilizar alguma funcionalidade nas plataformas de domínio da Thomson Reuters e, na verdade, a central de soluções ela explica tudo com muita clareza, com muito detalhe. O e-book da Defisa, inclusive, fala, acho que até mais detalhado do que o que a gente conversou aqui. Então, é muita coisa para explorar lá.
Mas eu agradeço aí, pessoal, pelo convite. Muito obrigado. Valeu, Rafael. Vou reforçar a central de soluções aqui de novo, né? Porque a gente não conseguiu responder todas as dúvidas, mas já vou dar outra dica para vocês, ó. Aqui, voltando lá na central de soluções, coloquem aqui treinamentos para vocês. Aqui vai ter a agenda de treinamentos, tá? Ó, agenda de treinamentos ao vivo, escrita fiscal e FDRI. Ó, a gente tem vários treinamentos aqui durante um mês. Inclusive, vai ter um tira-dúvidas dia 27 e 28, especialmente só sobre a defista. Então, quem tiver talvez com falta uma empresa, duas, enfim, ou até mais empresas que está com alguma dúvida aí que precisa fazer essa entrega, a gente vai ter vários tira-dúvidas ali durante a última semana do mês para ajudar o pessoal também a fazer a entrega da declaração aí dentro do prazo. E para finalizar, também queria agradecer a Silvânia e o Rafael pela participação. Ocorreu alguns imprevistos, mas vamos convidar ele para outro aí na próxima. Acho que ele tem um conhecimento aí bem grande dos processos, das obrigações, enfim, como é que um escritório se organiza, ele é um cliente bem chave nosso. E também todo mundo aqui que esteve disponível aí durante a tarde, a gente sabe que é difícil parar dia 19, que é um fechamento sensacional, enfim. Então, queria agradecer a participação de todo mundo aí. Qualquer sugestão que vocês queiram deixar, enfim, outros webinars, alguns outros assuntos também podem colocar no chat aí, que depois eu e a Silvânia a gente avalia. Beleza, então é isso, pessoal. Muito obrigada novamente, Rafael. Muito obrigada, Roger. E a gente se vê aí no próximo encontro. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.